3 hormônios cruciais para acelerar o seu emagrecimento. Então, olha só, esses 3 hormônios são muito simples e eles são essenciais para toda mulher que precisa emagrecer e quer descobrir quais os motivos de não estarem emagrecendo. Então, fiquem comigo aqui, que hoje vocês vão sair com uma visão totalmente diferente sobre análise hormonal. Eu sempre venho falando aqui com vocês sobre hormônio, só que muita gente tem um tabu com a palavra hormônio, sendo que, na verdade, o nosso corpo ele é um aglomerado de hormônios. E hoje nós vamos falar dos 3 cruciais para o seu emagrecimento. Então, olha só, esses 3 hormônios são tão comuns, mas ao mesmo tempo eles são muito negligenciados. A grande maioria dos profissionais não avaliam esses 3 hormônios. E se não avaliam esses 3 hormônios, dificilmente vão saber como está o seu metabolismo de fato. Dificilmente vão te falar, vão conseguir dar um diagnóstico preciso para você que deseja emagrecer. Então hoje você vai sair daqui aprendendo bastante sobre esses 3 hormônios. Bom, então olha só. Eu vou antecipar aqui para vocês quais são esses 3 hormônios. Então vamos lá. Eu sei que muitos de vocês vão achar que é besteira. Será que precisa mesmo olhar para esses 3 hormônios? Mas vamos lá. Quais são os 3 hormônios? Insulina, T3 da tireoide e cortisol. Isso mesmo. Eu te pergunto, o seu médico, ele te pede, ele faz avaliação de insulina? Ele já fez a avaliação do seu cortisol, ele fez a avaliação do seu T3. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 hormônios. Então antes de entrar no mérito desses 3 hormônios, insulina, cortisol e T3, eu preciso que você entenda que parâmetro de laboratório não serve para guiar a gente. Porque muitos de vocês devem estar pensando, doutor Renan, mas a minha insulina está dentro do normal. Doutor Renan, mas me falaram que T3 não precisa nem fazer, nem precisa ser avaliado. Só o TSH da tireoide que importa. Doutor Renan, mas eu não sou estressada, porque o cortisol, muita gente chama de hormônio do estresse. Mas o cortisol é fundamental, ele é importantíssimo para você que deseja entender como está o seu metabolismo. O cortisol é importantíssimo para você ter energia. Então vamos discutir um pouquinho mais à frente sobre o cortisol. Então antes de você fazer todas as suposições, de achar que está normal os seus exames, calma que não é bem assim, tá? Bom, então olha só. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam que esses hormônios que eu vou falar hoje não são bombas, não é anabolizante, tá? Vocês não precisam fazer reposição hormonal para tratar eles. Não estamos falando aqui sobre esse tipo de hormônio. Eu estou falando aqui sobre esses hormônios que são produzidos ou pela tireoide, ou pelo pâncreas, ou pela adrenal ou suprarrenal. E esses órgãos que são vitais à sua saúde, à sua vitalidade, à sua energia, à sua disposição, produzem esses hormônios. Tá? Então vamos entender um pouquinho desses hormônios e como eles te fazem engordar ou como eles te fazem acelerar o seu emagrecimento. Bom, então é o seguinte, então eu estou aqui para instruir vocês. Eu sei que muitas de vocês acham que quando vocês ficam, aquele ditado, né, que ignorância é uma bênção. Quando você não sabe, parece que nada está acontecendo. Mas nesse caso, não. Eu preciso que vocês entendam sobre esses hormônios e comecem a identificar sintomas que vocês apresentam. Identificando esses sintomas que vocês apresentam, fica muito mais fácil de dar um tiro certeiro e tratar de uma vez por todas esses probleminhas, tá? Bom, então olha só. Muita gente fica falando assim, doutor Renan, mas para emagrecer não é só cortar a alimentação. Doutor Renan, mas para emagrecer não é só fazer atividade física, não é só cortar carboidrato da janta, não é só fazer jejum intermitente, não é só fazer dieta da proteína, não é assim, não é só comer alface. Gente, claro que não. Eu já falei para vocês sobre os pilares do emagrecimento. Né? Eu venho falando sobre os pilares do emagrecimento com vocês aqui todos os dias. Então, os pilares do emagrecimento são, para você construir uma casa, você precisa de uma base forte, de uma fundação. E aí, você constrói a fundação da casa.
E no nosso emagrecimento, na nossa saúde, também é assim. Você precisa de uma fundação forte. E qual que é a fundação forte? Os hormônios. Controle hormonal metabólico. Se você faz isso, você vai construir uma base forte para construir os pilares da sua casa. Quais são os pilares do emagrecimento? Uma alimentação saudável, mindset, mudança de mentalidade, exercícios físicos. E aí, com base forte, pilares construídos, o telhado da casa, que é a estética, o emagrecimento que você busca, começa a ser construído. Então, vamos olhar com atenção para esses hormônios, porque eles são cruciais no seu emagrecimento e o entendimento de como está o seu metabolismo de fato. Então, olha só, eu sei que talvez muitas de vocês sejam novas aqui nesse encontro comigo. Eu sempre gosto de trazer os porquês das coisas. É muito fácil chegar aqui para você e falar assim, olha só, você está com o hormônio alterado? Faz isso. Falar o como é muito vago. Quando você está focada no seu emagrecimento, você precisa pensar nos pilares dessa casa, ok? Então, quando você vira para mim e fala assim, doutor Renan, não é só dieta que adianta, não é só jejum intermitente, não é só cortar carboidrato. Não, porque você acabou de falar de apenas um dos pilares da alimentação, do emagrecimento, que é a alimentação. E os outros pilares e a base forte que deve ser construída o seu emagrecimento. Então, coloca isso, coloca essa regra de uma vez por todas na cabeça de vocês. Muitos de vocês estão aqui, ó, fazem de tudo, acham que fazem de tudo ou já fizeram de tudo. Mas eu te digo, você já fez uma avaliação hormonal? Você já teve uma interpretação dos seus sintomas para analisar quais problemas hormonais você tem? Gente, existe um lema na medicina que se chama a clínica é soberana. O que é a clínica é soberana? Você vai chegar para o médico e falar os seus sintomas. Olha, doutor, me sinto cansada. Chega à tarde, umas 4, 5 da tarde, minha energia acaba, desliga. Meu cabelo cai, minha unha é fraca, minhas mãos e pés são frias, são gelados. Eu tenho tontura, me dá uma tontura quando eu como um pão, por exemplo, um sanduíche, alguma coisa. Logo depois que eu como, eu me sinto bamba. Ou se eu fico muito tempo sem comer, começa a me dar tremedeira, sintomas de hipoglicemia. Então, lembre-se desse lema. A clínica é soberana. Vamos começar a falar sobre esses hormônios, então. Porque hormônios regulados é igual a saúde. E você tá aí, cheia de sintoma, e você começa a achar, eu sou assim, é minha personalidade. É a idade, doutor Renan. Não, gente. Tira essa desculpa de idade, de personalidade dos seus sintomas. Se você se sente cansada, sente tonteira, né? Unha, cabelo, pele, tá engordando, é porque tem algum hormônio desregulado no seu corpinho, tá bom? Bem, então vamos começar a conversar sobre insulina. Insulina, muitas de vocês já me ouviram falar sobre insulina. Então vamos começar a conversar sobre insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. E a função da insulina, qual que é? Quando você come um pão, a glicose sobe. Se a glicose sobe, o que a insulina faz? Faz essa glicose entrar dentro da célula. A insulina, ela funciona como um porteiro. Ela vai lá na célula, como se fosse o porteiro da célula. Ela faz a célula se abrir e aí a glicose entra dentro da célula e você tem energia. Então ela funciona como um porteiro. Só que, à medida que você vai engordando, vai comendo um monte de porcaria, o que acontece? O seu corpo, você começa a produzir muita insulina. E aí, seu corpo começa a ficar resistente a essa insulina. Fala assim, opa, chega de insulina. Aí ele vai criando um bloqueio, a célula vai cada vez ficando mais difícil. É como se a insulina, que fosse a chave para abrir a porta ali, ela fosse ficando emperrada, ela não abria. Como essa chave, a insulina, não abre a porta para a glicose entrar, o que acontece? O seu corpo fala, opa, a célula não está abrindo. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que produzir mais insulina. Então, quando eu digo que você tem resistência à insulina, quer dizer que você está tendo que produzir muito mais insulina do que uma pessoa normal para dar conta do mesmo pão ou do mesmo doce que você consome. Então, vamos supor que uma pessoa saudável come um brigadeiro, uma pessoa saudável tem que produzir X de insulina para dar conta desse brigadeiro. Só que você está resistente. E aí, nessa resistência, o que acontece? Você tem que produzir
insulina. Você come um brigadeiro, aí você tem que produzir insulina, 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 e depois a insulina do brigadeiro. Olha só o pico de insulina. E quanto mais aumenta esse hormônio insulina, de acordo com o alimento que você consome, mais rápido você engorda. Porque a insulina é um hormônio anabólico. Tudo que é anabólico faz crescer, faz aumentar. Só que na gordinha, a insulina não vai fazer ganhar músculo. Talvez faz também, mas faz principalmente você ganhar gordura. Então agora você começa a entender. Peraí, doutor Renan. Então quer dizer que se insulina engorda, se eu comer uma maçã, por exemplo. Uma maçã, gente, uma maçã tem a mesma quantidade de caloria de um brigadeiro. Doutor Renan, uma maçã tem a mesma quantidade de caloria de um brigadeiro? Sim, tem a mesma quantidade de caloria de um brigadeiro. E qual que engorda? A maçã ou o brigadeiro? O brigadeiro! Porque o brigadeiro é açúcar, vai aumentar a sua insulina, que estimula a gordura corporal. Olha que loucura. Você vê como não é caloria que importa, na maioria das vezes. Em algumas de vocês, o que vai importar é esse mecanismo hormonal de insulina. E agora você começa a entender um pouquinho mais sobre esse hormônio. E por que eu falo tanto de insulina aqui com você? Eu falo muito de insulina com você porque eu sei que talvez é um dos problemas, porque é um dos problemas mais prevalentes quando nós falamos de emagrecimento, principalmente em mulher, ok? Então, olha só, quais os sintomas que insulina alta pode dar? Primeiro, quem tem hipoglicemia, eu sofro com hipoglicemia, saiba que a sua insulina sobe muito. Quem come um pão, por exemplo, e logo daqui a pouco sente uma moleza, pode saber que deu pico de insulina, a insulina está subindo. Você está aí, mulher, acima dos 75 quilos, 80 quilos, você já começou a desenvolver um certo grau de resistência à insulina, tá? Claro, tudo depende da sua altura. Se você for uma mulher de pesa 75 e mede 1,90, tudo bem, você está magra, né? Mas mulher aí na faixa de até uns 1,70, 1,68, passou de 75, 80 quilos, já começou a desenvolver um certo grau de resistência à insulina. E aí a mulher começa a engordar, começa a ganhar peso, o que começa a acontecer? As dobras do pescoço começam a ficar escurecida, virilha, axila, debaixo das mamas, tudo mais escurecido. Aí eu tenho certeza que você vai ir, esfrega seu pescoço, tem aquelas pintinhas altas no pescoço, começa a aparecer aquelas pintinhas mais altas aqui. Você pode ver que o tom da sua pele aqui é mais escuro do que aqui. Isso aí tudo é depósito de insulina. A gente chama de depósito de insulina, é uma forma grosseira de chamar. Isso aí se chama acantose nigricans, que é uma mancha característica de resistência à insulina. Então o seu corpo vai dando sinais para a gente. Você só precisa aprender a interpretar. Quando a aluna entra ali comigo, vem bater papo ao vivo, ou a paciente entra no meu consultório, de olhar, já sei se tem resistência à insulina. Só de olhar. Então, entenda, qualquer um desses problemas, você vai começar a apresentar sintomas. E aí, você interpretando sintomas, fica tudo muito mais fácil da gente conduzir. Então, olha só, como tratar isso da maneira correta? Primeiro, a alimentação. E entendendo os pilares da casa. Então, como que eu vou tratar? Tem que identificar os problemas hormonais, regular esses problemas hormonais, entender que a alimentação, mudança de mentalidade, tem atividade física para você atingir. Então, hormônio está lá na base. Você tem que descobrir se você tem esses problemas. E aí você fala, doutor Renan, então amanhã eu vou sair e fazer um monte de exame. Talvez o médico que você vai, profissional, nem sabe interpretar. Porque 90% dos profissionais se baseiam em parâmetros de laboratório. E parâmetros de laboratório não serve para você se guiar tanto assim. Tá bom? Bom, então vamos falar agora sobre cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Eu sei que muitas de vocês aí devem estar pensando assim, ai meu Deus, mas eu sou estressada, então o meu cortisol deve estar lá em cima e não vou conseguir emagrecer nunca. Talvez sim, mas talvez não. Então o cortisol é um hormônio, na verdade, muito importante para a gente ter energia, manter os níveis de energia do nosso corpo ao longo do dia. Quando a gente acorda de manhã, a gente regula esse cortisol
no ciclo do sono. Se você dorme bem, provavelmente você vai regular seu cortisol. Mas vamos supor que você durma mal. Se você dorme mal, o seu cortisol não é regulado. Tá bom? Então, de manhã, por que a gente acorda com energia, com disposição? Porque o cortisol está mais alto, ele foi regulado. E ao longo do dia ele vai caindo para você ter sono à noite. E aí, o cortisol, quando ele está desregulado, tanto para baixo quanto para cima, ele te faz engordar. Tanto baixo quanto muito alto, o cortisol te engorda, altera seu metabolismo, aumenta a compulsão alimentar, aumenta a ansiedade, aumenta os níveis de estresse. E aí você desconta na comida. E aí você começa a se sentir cansada. Uma das características de cortisol, quando você se sente cansada o dia inteiro. Você se sente cansada o dia inteiro, fadigada, pode ser cortisol baixo. Se você se sente, nossa, doutor, na hora que chega ali 5 da tarde, pum, minha energia despenca. Provavelmente cortisol. Outro sintoma do cortisol é você que vai lá, faz atividade física e se sente morta após a atividade física, provavelmente você também tem um distúrbio de cortisol, algum problema no cortisol. E aí, a gente precisa entender todos esses sintomas, entendendo esses sintomas, fazer uma análise. Será que é realmente cortisol o grande problema do seu emagrecimento? Talvez sim. Então, como que você vai fazer para cuidar do seu cortisol? Tem que descobrir se você tem esse problema, analisar esses sintomas, melhorar a qualidade do sono, principalmente, e repor vitaminas. Porque a adrenal é o órgão que produz cortisol. E aí, a adrenal, para a gente corrigir a produção de cortisol, você precisa nutrir a adrenal. E quando você nutre a adrenal, ela volta a produzir o cortisol adequadamente. Outra situação em que você atrapalha muito a produção do seu cortisol é quem faz uso de corticoides, né? Prednisona, hidrocortisona. Esses medicamentos, esses corticoides, olha só a semelhança, corticoide, cortisol. Quando você utiliza corticoide, você bloqueia a produção do cortisol pela sua adrenal. Olha que loucura. Você está aí tomando remedinho, falaram que é inocente para você, para sua alergia, para sua doença autoimune, digamos assim, e você está gerando um outro problema, tá? Tá. Tem alguns casos talvez seja necessário, mas entenda que não pode ser via de regra usar esse remédio para sempre. Precisa de olhar com um carinho, porque seu cortisol vai ser bloqueado. Então, análise, cuidar de vitaminas, melhorar a qualidade de sono, aí seu cortisol começa a ser regulado, tá bom? Mas o grande problema, você que está aí se sente cansada, pode ser que não necessariamente seja cortisol. Aí vem o nosso terceiro hormônio que eu falei para vocês, T3. T3 é o hormônio produzido pela tireoide. Gente, esse hormônio é polêmico. Pensa um hormônio polêmico, tá? Talvez deve estar um tanto de gente olhando aqui. O que o Renan vai falar de T3, meu Deus do céu? Gente, T3 nada mais é do que um dos dois hormônios tireoidianos. A tireoide produz o T4 e o T3. Então vamos conversar sobre tireoide primeiro, para você entender a importância do T3 no seu, para acelerar o seu emagrecimento, principalmente você que tem o hipotireoidismo. Então vamos lá. O que grande parte dos colegas médicos avaliam em uma pessoa que tem problema de tireoide? Um exame que se chama TSH. E aí você tá aí, tem problema de tireoide, toma Puran, Levoide, Sintroid, Eutirox, Levotiroxina, Sintroid, eu já falei todos. Toma algum desses medicamentos? Esses medicamentos, eles são o T4. O T4 é um dos hormônios da tireoide. O T4, quando você toma, o TSH baixa. Aí você vai lá no seu médico, doutor Renan, o seu médico vai lá e olha seu exame, depois que te deu esse remédio, tireoide. Aí olha assim, nossa, sua tireoide, seu TSH está ótimo, você está ótimo. Só que você começou a tomar o remédio e ainda continua cansada, fadigada, unha fraca, cabelo caindo, engordando, alteração de humor, intestino preso, mãos e pés frios, cansada, uma preguiça, um sono que não acaba.
Ou seja, você continua com todos os sintomas de tireoide, todos os sintomas de tireoide, tomando um remédio de tireoide. Aí você vira para o doutor e fala assim, nossa, doutor, mas eu ainda estou com todos os sintomas. Aí ele vira e fala assim, é assim mesmo. Infelizmente, você vai ter que conviver com isso. E eles falam isso. Né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês já, e eles falam isso. Só que aí que vem a mágica. Nenhum desses profissionais pedem ou avaliam o T3. E muitos deles, numa certa ignorância, digamos assim, fala que nem precisa. T3 não precisa pedir. Porque vocês me veem aqui falando de T3, vocês vão lá pedir para o médico de vocês. Eu quero fazer o T3. O que ele vai falar para você? Não precisa fazer T3. Você não precisa. Não serve para nada. Só que o T3 é o hormônio do tireoide que ativa todo o metabolismo, energia, disposição, qualidade de pele, cabelo, unha, intestino, metabolismo, tudo volta a funcionar. Aí você vira para mim e fala assim, doutor Renan, mas por que ninguém nunca repõe T3? Porque lá na faculdade, nós aprendemos que parte do Puran, Levoide, Sintroide, esse remédio que você toma, parte dele vira T3. Realmente vira. Mais ou menos 2%, tá? 2%. E o nosso corpo precisaria que 25% se convertesse em T3. E isso não acontece. Ou seja, de 2% para 25%, fica um déficit muito grande, fica faltando muita coisa. E aí você continua com todos os sintomas. E aí quando você faz a avaliação do T3, vê se precisa repor, porque às vezes não precisa, mas a grande maioria das vezes precisa, a hora que você faz um tratamento desse, adequado, regula, recompõe vitaminas que otimizam a função da tireoide, as coisas funcionam, você volta a ter energia. As minhas pacientes e alunas, quando a gente faz um tratamento desse, a primeira coisa que elas falam é, me sinto viva novamente. Me sinto viva. Nossa, doutor, eu recuperei a vitalidade. Então, olha só, eu quero que vocês entendam que corrigir a tireoide é muito mais do que tomar apenas um desses hormônios, um dos hormônios do T4. Corrigir a tireoide, você precisa se desintoxicar, você precisa repor vitaminas, você precisa olhar o T3, olhar o T4, e aí sim fazer um tratamento que vai te trazer resultado. Então, a partir do momento que agora você fala assim, doutor, então como eu vou corrigir isso para acelerar meu emagrecimento? Acabei de falar. Você está aí tomando seu remédio de tireoide e você continua com todos os sintomas. Ou talvez você não toma nada e tem todos os sintomas. Porque existe uma coisa, gente, que chama hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Você tem todos os sintomas, mas ainda não apareceu lá no exame de acordo com os parâmetros de normalidade desses exames. Tá? E aí, como não apareceu de acordo com o parâmetro de normalidade desses exames, o médico fala, você está ótima. Só que não está. Então, existe o hipotireoidismo subclínico. Você tem, mas ele ainda não apareceu, não explodiu lá no exame ainda. Talvez até explodiu, mas muita gente só considera quando o negócio dá muito alto. E não é bem assim, ok? Lembre-se, a clínica é soberana. Você vai apresentar os sintomas e só vai aparecer lá nos seus exames quando a bomba estourar, tá bom? Então, agora que a gente conversou sobre todos esses hormônios, você tem que ter em mente algumas coisas. Eu quero que você entenda que, para você corrigir tudo isso, por exemplo, vou corrigir insulina. O que eu tenho que fazer? Não adianta você fazer só uma coisa, achar que ir lá tomar metformina, que é um remédio que ajuda a baixar, vai resolver todos os problemas. Não. Não adianta você que está aí com problema de tireoide, achar que só repor o T4, que é um dos hormônios, vai te ajudar. Se você está aí com problema de cortisol, não acha que é só dormir bem que vai ajudar a corrigir seu cortisol, que é o hormônio do estresse. É uma série de fatores. Você já vem com essas desregulações há muito tempo. Então é muito mais complexo do que você apenas tomar o hormônio, repor um dos hormônios. O tratamento é mais complexo e mais complexo, ok? Então olha só, a segunda coisa, você tem que buscar ajuda.
ter uma avaliação 360 graus. Eu falo sempre nesse termo 360 graus, porque a casa é essa avaliação 360 graus. O que é a casa? Avaliação hormonal metabólica, alimentação, mindset, mentalidade. Mindset é mentalidade. Atividade física, para que você emagreça e tenha o corpo que você quer. E tenha sua autoestima de volta. Bom, e aí você tem que fazer exame, né? Tem que responder questionário metabólico, tem que ter análise dos seus sintomas. Lembre-se, a clínica é soberana. De nada adianta você fazer um monte de exame e ir no profissional que não sabe nem te perguntar, nem te dar atenção, nem ter o carinho com você e entender quais os sintomas, o que você sente. Você vai no profissional, ele nem pergunta como você dorme. Ele nem pergunta como é a qualidade do seu sono. Com uma pergunta dessa, como você dorme, como é seu sono, você identifica vários problemas. Vários problemas. Ninguém olha para você dessa forma. Então, olha só, eu gosto sempre de explicar um passo a passo para vocês. Então, para vocês já saírem daqui com um passo a passo em mente, primeira coisa, observe seus sinais e sintomas. Olhe para você, se olhe no espelho, olhe manchas, como é que você está escurecendo as dobras, né? Olhe para você. Observe seus sintomas. Você se sente cansado? Como está cabelo, pele, seu intestino, seu humor, sua energia? Observe o seu, sua imunidade. Como estão os seus sintomas? Se você tem esses sintomas que eu falei de pele lá na insulina, provavelmente você tem resistência à insulina. Se você se sente cansada, morta após atividade física, provavelmente você tem problema de cortisol. Se você já acorda cansada, você já tem problema de cortisol. Se você tem aí, tá aí, não. Se você depois de atividade física se sente energizada com bem-estar e você tem pele seca, cabelo caindo, unha fraca, mão e pé mais frio, intestino preso, engordando, oscilação de humor, cansada, fadigada, você tem que olhar para a sua tireoide. Então, tudo tem sinais e sintomas. Basta você dar a devida atenção para você.